Mas quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? As nossas lives aí de terças e quintas-feiras são lives de testemunho de fé, onde a gente, durante esse tempo de pandemia, está tentando ficar mais unido aí, está tentando ficar mais próximo através dos depoimentos das pessoas, que também é uma motivação para a nossa caminhada. Né? Nós já entrevistamos algumas pessoas do Cenáculo, não só aqui da Diocese, estamos indo para outros lugares. Já entrevistamos também Dom Carlos, né? Que foi a primeira live foi com Dom Carlos e o Padre Guido, nosso bispo e o nosso diretor espiritual. E hoje, com muita alegria, a gente quer conhecer um pouco mais da sua caminhada, da sua vida, da sua história, né? Quem é o Padre Fabiano, o que ele fez da vida, onde é que nasceu, família, como é que despertou essa vocação, enfim, como é que Deus chegou a nos dar esse presente aí para as nossas comunidades, que é a sua presença entre nós. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fique bem à vontade aí, a galera, vamos dar os coraçõezinhos aí, receber o nosso convidado da noite. A palavra é toda sua, Padre Fabiano. Obrigado pelo convite e a possibilidade de a gente poder fazer essa live. Estamos nos acostumando com esses novos meios, né? Até então nem sempre usávamos talvez para levar uma informação, e agora para chegar mais diretamente nas pessoas também que acompanham, que participam da vida das comunidades. Fernando, eu nasci em Carlos Barbosa. Eu não sou natural aqui da Feliz. Eu nasci em 83, 30 de abril, né? Há pouco falamos do aniversário. E nasci pertencendo a um outro município e a uma outra comunidade de fé. A comunidade São João Nepomuceno, Santa Luísa, que pertence à paróquia de São Bendelino. Meu pai, o Armando, já falecido, são 14 anos que ele faleceu, aí já morávamos aqui na Feliz, e a minha mãe, a Iracema. Então, nasci em 83, na cidade de Carlos Barbosa. E tenho um irmão, uma cunhada, uma sobrinha. Essa faz parte, vamos dizer assim, da família mais de sangue, de próximos meus, de casa. E depois a gente foi conquistando uma família totalmente diferente, até porque em 89 nós viemos para Feliz e fomos talvez a 6ª família registrada na Secretaria da Agricultura do município, família italiana, no meio dos alemães. Isso foi um tanto estranho, né? Vamos dizer assim. Mas nada que pudéssemos nos habituar. Um dia, vindo para a escola, uma senhora veio falando, conversando em alemão, e eu achei que ela estava xingando a gente. E o que eu e meu irmão fizemos? Corremos, andamos um pouco mais rápido para não sofrer nenhuma dor, nenhuma perda com essa mulher brava que vinha na nossa direção. E ela só estava falando em alemão com a gente, talvez querendo saber quem a gente era, de onde a gente tinha vindo, né? Aquelas coisas corriqueiras. Em 89 viemos para Feliz e dali em diante começou toda a nossa caminhada aqui na Feliz, né? Hoje eu sou pároco daqui, fui ordenado aqui na Feliz, minha caminhada de comunidade foi seguida aqui também, mas algo bem particular, né? A comunidade de Santa Luísa foi importante porque nós começamos a nossa fé lá. Todo sábado ou domingo, as celebrações de missa, os cultos, né? A gente chamava de culto, mas eram as celebrações que aconteciam nas comunidades, nós frequentávamos todos os sábados ou domingos. Então, este hábito que a gente tinha lá, vou chamar de hábito, também se fez presente aqui na Feliz. Tanto que a gente tinha demarcado o nosso lugar na igreja, aqui na Feliz, um pilar, na frente do pilar era o banco da família Canal. E assim como em Santa Luísa, nós tínhamos o lugar e o espaço onde a gente sempre se encontrava. E isso foi importante para a minha caminhada de fé, porque é ali que surgiu, né, vamos dizer assim, o início do caminhar da fé, do chamado vocacional também. E então, aqui na Feliz, a gente participava. Eu nunca fui coroinha, não tinha nenhuma atividade na igreja, mas nós vínhamos todo final de semana para missa, para a celebração da comunidade. E meu chamado vocacional, vamos dizer assim, foi uma implicação, porque nós éramos próximos do padre Isidoro Seidel, já falecido também, e viemos para Feliz por causa dele, né?
Viemos trabalhar e na propriedade que era um dos pais dele. E ali foi meu início vocacional, e comecei a dizer então, que eu queria ser padre, porque padre tinha uma vida muito boa, do meu ponto de vista, naquela época. Ele estava toda semana na nossa casa, feliz da vida, e aquilo foi, de certa forma, motivando para que eu também fosse padre. Uma criança de 6 anos, 7, vendo um padre, uma figura simpática, vamos dizer assim, fomos imaginando que poderíamos ser padre. E os meus tios, então, alguns deles começaram a implicar, dizer que eu não ia ser padre, que isso era uma coisa difícil, que era quase impossível. E nas brincadeiras eu fui dizer, não, eu vou ser padre mesmo. Então, eu fui afirmando isto. Em 96, eu estudava na escola das irmãs aqui da Feliz, e a escola, então, tinha um trabalho vocacional. E na época vieram algumas irmãs de Caxias do Sul fazer um trabalho vocacional e pediram o que a gente pensava, imaginava para o futuro da gente. Aí ali eu escrevi então que eu queria ser padre. As irmãs tomaram nota disto, encaminharam na época para o padre Emílio, e então um dia ele me convidou para fazer o Kairós em Bom Princípio. Né? O convite foi bem diferente. Né? O padre Emílio é um sujeito muito bacana, né? Ele usa uns termos bem diferentes, né? Do linguajar gaúcho aqui. E aí nós crianças brincando na cancha de esportes aqui do colégio. O padre Emílio chega na cerca, no meio das bananeiras que tinha na época ali, e diz, Uri, tu tá pensando em ser padre? Me falaram que tu quer ser padre, né? Então, tem um tal de Kairós ali em Bom Princípio para fazer. Então, ele me conduziu para o seminário. Cara, experiência de um final de semana, sem nunca quase ter saído de casa, de fazer uma experiência diferente. Estava na 7ª série. Mas foi um momento diferente, né? Onde eu pude conhecer. Eu só fiz dois Kairós. E na época de Bom Princípio, o Kairós só era, na verdade, domingos. Né? Então, quando eu fui para o Kairós, eu encontrei aqueles que depois foram alguns dos meus colegas. E no dia do Kairós, eu até acabei me escondendo na hora do almoço para não precisar partilhar o que eu tinha levado junto, né? Que era uma comida muito boa para mim, mas não talvez para os outros, né? Então, a linguiça e a cuca que eu havia levado era para mim, e não para os outros. Essa história de partilhar ainda não fazia parte da minha história, da minha vida. Mas conheci algumas figuras que hoje são padres. O padre Neymar estava na época comigo, fez o Kairós junto naquela época, naquela ocasião. E em 98, então, ingressei no seminário. Eu não ingressei em 97 no seminário de Bom Princípio, porque na época o padre Rogério Flores, figura bem estimada, era animador vocacional, e ele disse que eu era muito pequeno, né? Eu não tinha como contrariar isso, né? Era verdade. O segundo mais alto de que estava ali era o dobro do meu tamanho, né? Então não tinha razão para questionar a figura. Né? E aí eu fiquei um ano em casa e nesse um ano fiz mais uma experiência de Kairós, depois comecei em Gravataí. Então lá foi o meu tempo de seminário. Início de seminário, 98, 1º de março de 98, ingressei no seminário de Gravataí, São José de Gravataí. 22 anos já. 22 anos, isso. É uma bela história, passou muita gente pelo seminário, né? Nós éramos 16 colegas, dos 16 colegas que iniciamos lá o ensino médio, tem o padre Neymar hoje ainda que é padre, né? Alguns outros já encontraram-se em outro caminho, mas começamos com 16 o ensino médio e desses eu e o padre Neymar somos colegas de seminário lá do ensino médio. Depois, formação filosofia, teologia. Em 2006, meu pai teve um AVC isquêmico, e aí eu estava iniciando ali a filosofia, estava encaminhando já o 2º ano de filosofia, então eu acabei ficando em casa para ajudar.
naquilo que era preciso fazer, né? Cuidados com o pai, e ele veio a falecer, então depois de 4 meses de cama, acamado, ele veio a falecer em 2006. Minha ordenação foi aqui na Feliz, né? Eu vou pular um espaço da vida para a ordenação, e a ordenação foi dia 8 de janeiro de 2011, e a primeira missa dia 9 de janeiro. Então, nós temos aí, como fiquei 1 ano em casa, eu tenho 9 anos de sacerdócio, o Padre Neymar tem 10. A maior parte do tempo fui colega dele, mas depois ingressei em outra turma. E hoje meus colegas Eduardo Haas e João Paulo Schaeffer, então, fazem parte da minha turma de sacerdócio. Até nos encontramos praticamente regularmente um mês. Ainda não fizemos uma live, né, de encontro, porque nesses últimos dias a gente pôde se encontrar e trocar um pouco os assuntos e as experiências. Isso tem feito bem para nós, como turma, porque a gente pode trocar as experiências, pode se encontrar. Os nossos desafios de sacerdotes a gente trata com os colegas. Isso tem sido um espaço muito bom, agradável para a gente, né? Então, 2011 foi a ordenação aqui na Feliz. O Padre Emílio foi quem me levou para o seminário, e o Padre Emílio foi quem acompanhou também a ordenação aqui na Feliz. Um dia bonito, um dia de calor, início de janeiro, né? A gente sabe que o nosso janeiro é quente, e pelas 5 da tarde rolou um vento, uma tempestade, um temporal, uma chuva, e amenizou para o momento da ordenação. Dia 9 nós festejamos junto com a comunidade da Feliz, né? Esta ordenação, este serviço que estava por iniciar, mas que já tinha sido plantada a semente lá atrás, né, na comunidade. Então, dia 9 de janeiro. Do dia 9 eu me lembro, assim, desse povo da Feliz que veio e tal, mas o Padre Emílio, e junto com o grupo aqui da paróquia, ele organizou uma coisa um pouco diferente, porque eu era conhecido, assim como minha família, a gente andava muito de bicicleta. Nós não tivemos carro logo na nossa vida. Então andávamos de bicicleta para baixo e para cima. Muitos dos encontros, depois no seminário de Bom Princípio, de seminaristas, eu ia de bicicleta, daqui da Feliz a Bom Princípio. Então, vinha para a cidade, vinha de bicicleta. Era o nosso veículo de transporte. Então, no dia da ordenação, eu lembro que fizemos este trajeto, um pequeno percurso na cidade, né, e com bicicleta. Então, recordando os velhos tempos, vamos dizer assim, da ordenação. Depois deste momento belíssimo, minha primeira atividade foi na paróquia São Cristóvão de Estrela. Trabalhei lá durante 1 ano como vigário paroquial. E depois, 7 anos na paróquia São José de Roca Salles. Então, fiz essa transição de vigário paroquial e depois trabalhei 7 anos em Roca Salles. Lá que eu tive um pouco mais de acesso ao cenáculo, até porque era uma das paróquias que ainda não tinha o movimento constituído na paróquia. E lá a gente, então, deu início, foi incentivando, com passos lentos, verdade, mas a gente foi dando início àquela caminhada lá então também. E agora estou um ano e alguns meses, né, aqui na paróquia de Feliz como pároco, né, relembrando toda a minha história ainda de guri, seminarista. Verdade que talvez eu não conheço muito da paróquia, porque eu saí daqui, eu tinha 13 anos, mas aos poucos conhecendo e podendo atuar junto às pessoas que aqui residem. Então, uma experiência assim de sacerdócio, de vocação, de chamado que se deu dentro da caminhada. E vou dizer assim, tudo tem início lá atrás, na comunidade onde eu nasci, onde meu pai colocava a gente no cangote, eu e meu irmão, e caminhávamos em torno de 3,5 km, 4, para ir à celebração todo final de semana. E a comunidade Santa Luzia, a comunidade Santa Luzia é aquela que tem numa lomba lá em cima, é essa, não? Isso aí, esta comunidade, bem no alto. Eu estive lá uma vez, eu me lembro,
o sufoco para chegar lá era muito longe, era uma subida incrível lá, né? Acho que tem o Sedenir por lá, né? O pessoal que... Isso Acho que aí, eles isso aí, participam lá, né? isso aí. E depois, Padre Fabiano, eu sei assim que, como o senhor Que idade, então? Que idade vai fazer, então, na quinta-feira? 30 aí? 37 anos. 37 anos. É um menino ainda, né? E assim, o que nos chamou muito a atenção sempre, né, o senhor, né, do pessoal de Roca Salles, ali onde o senhor ficou 7 anos, ali eu me lembro muito das palavras da Beatriz, por exemplo, né, a Beatriz Rota. Ela disse, quando houve a sua transferência, eu me lembro dela, uma comunidade tem estima pelo senhor lá, e também as obras que foram feitas lá na igreja, não sei como é que... E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho daquela comunidade que desde que a gente foi naquele encontro em Roca Salles, eu nunca mais me esqueci que era um número de comunidades assim, absurdo, né? Que tinha que atender. Então, duas coisinhas ali, como é que foi essa obra lá da paróquia e aquela quantidade de comunidades que tem ali em Roca Salles? Eu trabalhei 7 anos lá, e lá pelas tantas eu considerei que era um tempo já oportuno de ser transferido, até para poder conhecer outras realidades. A gente se encanta com Roca porque é uma cidade, é um município grande dentro do espaço do município. Mas, claro, não eram atendidas assim formalmente todos os finais de semana, até porque humanamente é impossível. Mas, então, vamos dizer assim, 7 comunidades maiores e outras menores que a gente atendia mensalmente. E o trabalho era diferenciado do que, por exemplo, aqui da Feliz, nós temos 9 comunidades e a gente consegue praticamente chegar em todos os finais de semana a todas as comunidades. E lá era um trabalho mais de acompanhar as comunidades, famílias, estar presente e próximo, né? E na comunidade matriz, nós fizemos o início de uma reforma na igreja, né? E preparamos o povo para o início de reforma. Começamos com piso, com parte externa, e deixamos encaminhada assim agora, no final do ano passado, retrasado, aliás, então o telhado que a comunidade ia continuar fazendo, realizando na igreja matriz. É uma igreja que tem lá seus 70 anos, né? E passou por várias reformas menores, mas agora tinha sido planejada uma reforma mais significativa dentro da igreja. Então, vamos dizer assim, 60% da obra estava feito e agora tinha algo para continuar, para ser finalizado. Mas, comunidade bastante grande, muitas celebrações, comunidade interior, mas foi um tempo muito agradável, um tempo bom, fui acolhido por muita gente lá, né? E assim como estou sendo acolhido aqui na Feliz, né? Claro que nesse tempo de coronavírus nem tanto, né? Mas a gente tá feliz na Feliz, né? Dá para dizer assim. A live no Face, aí depois tá dando essas nossas lives quase 3.000 visualizações desses bate-papos, né? E é uma oportunidade que a gente tem de agradecer a Deus, de louvar. E eu, desde 2013, né, eu participo, eu sou convidado algumas vezes pelo Kiefer ali da funerária, então eu tenho ido bastante assim na Feliz, né? Trabalhei lá quando estava o Padre Guido, né? Depois o Padre Yuri, Padre Nicolau esteve ali um tempo também, agora, né, o Padre Fabiano, e eu admiro muito a sua capacidade, a sua inteligência, porque quase sempre quando a gente se encontra é em momentos de dor, né, de velório, de enterro, né, e a sua capacidade, a sua sabedoria, né, para trazer palavras de carinho, palavras de amizade, palavras de estímulo nesse momento de dor. Então, assim, eu queria poder reconhecer isso, né, que é onde a gente tem mais se encontrado, e dizer como é bom quando a importância que tem a igreja nesse momento, né, porque às vezes as pessoas até estão um pouco afastadas da igreja, mas a palavra de um sacerdote, a palavra da igreja, a palavra de carinho, de amor de um padre nessa hora, a gente vê como realmente faz a diferença, né, nesse momento. Então eu queria lhe parabenizar pela sua sabedoria sempre nas suas celebrações,
especialmente nessas horas aí de dificuldade, né? Certo, obrigado, Fernando. Bem verdade que agora nós estamos celebrando de uma forma bem diferente, né, esses momentos, né? Mas é um momento de evangelização também, né? E talvez alguém esperasse do padre um outro gesto, um outro jeito de ser, né? Mas ali estão inúmeras pessoas, às vezes a gente não consegue imaginar o que se passa no coração, na mente de cada uma dessas que está ali, né? Aquele que está indignado, aquele que está satisfeito por ter feito, cuidado de alguém que careceu, que ficou doente, né? Mas a gente tenta trazer presente pela palavra o que Cristo também diria. Talvez os gestos às vezes nos faltem, mas a sensibilidade de poder chegar é necessária nesses momentos. E hoje a gente está realizando aqui as celebrações, né, de uma forma completamente diferente, né? Às vezes falta, e a palavra nem sempre é tão... É tudo muito rápido ali naquele momento, então às vezes falta um pouquinho de algumas situações agora, nesse período, né? Mas a gente sempre está acompanhando e, de fato, olha para as famílias para que elas consigam não esquecer o momento da dor, mas de alguma forma serem confortadas e poderem vencer esse momento, esse desafio da vida delas que se faz presente naquele momento. E o que o senhor, assim como representante da igreja, como é que o senhor está... Que palavra o senhor está dizendo para esse povo nessa hora, dessa pandemia, dessa dificuldade, disso aí que a gente está vivendo? Qual é a sua visão, a sua palavra, o seu pensamento sobre isso nessa hora aí? No primeiro momento, eu percebo um certo medo e uma angústia do que fazer. E não diferente do que percebo, eu também vivo esse medo, essa angústia de saber o que realizar, de como proceder. Então, eu tenho sempre falado muito de termos paciência e sabedoria para discernir, né, as coisas. Às vezes, tomar uma posição precipitada não pode nos conduzir para um lugar inseguro, né? Então, ter paciência, perceber também um pouco as orientações dos órgãos que são competentes para isso. Nós não temos todo o conhecimento possível, então é preciso, às vezes, imaginar alguém que possa nos ajudar e contar com essa ajuda. Então, a gente está, de forma plena, dizendo, olha, tem órgãos competentes para dizer isso. Vamos ter paciência, né? Em algum momento isso vai passar, em algum momento esta pandemia ensina alguma coisa para a gente, né? Nós celebramos a Páscoa, aí foi um momento completamente diferente na vida do padre, né? Eu comentei com vários colegas, né? Às vezes a gente realiza tantas celebrações num final de semana, numa semana, né? E agora tivemos tão pouco, né? Mas esse tão pouco pode ser que foi também significativo para aqueles que acompanharam diferente. Talvez foi a oportunidade que muitas famílias tiveram de sentar em casa no sofá, prestar atenção numa celebração, daqui a pouco ouvir a homilia, ouvir especialmente os textos e gerar um comentário, uma conversa diferente em alguns lares, né? Então, talvez isso não seria propício numa igreja lotada, com calor, preocupações, né? A preocupação de que hora termina, mas um outro momento, né? Então, olhando essa situação toda, né, de ficarmos em casa, né, paciência e sabedoria para discernir as coisas. Eu não sou perito em paciência, né? Eu tenho que me treinar para isso também, né? Mas é uma situação que até a mim mesmo vai me fazer bem. Pensar, olha, tem discernimento, tem alguma coisa a ser realizada, a ser feita, e é preciso, então, ter paciência para isso. E hoje a bicicleta está aposentada ou tá rodando ainda? Olha, de vez em quando ela sai da garagem. Vai até fora, porque tem que fazer limpeza da garagem, depois ela volta para a garagem. O treino não existe mais, né? Ele só era possível naquela época, né? Mas agora é mais fácil, né? A chave do carro a gente só dá um giro e a gente vai ao lugar que quiser, né? Mas a bicicleta está aposentada no momento, né?
E qual é o seu hobby, sendo que a bicicleta está parada? Fora celebrar e tudo, leitura, qual é a sua... O que o padre gosta de Olha, fazer fora da... eu tenho vários hábitos, vamos dizer assim, mas meu pai era agricultor, então uma das coisas que eu gosto de fazer é mexer nas coisas da roça, né? Então, volta e meia, quando preciso, assim, dar uma esparaiada, né? Eu vou para casa da mãe e lá trabalho um pouquinho, né? Tenho algumas colmeias também, né? Opa! Aprendi com o padre José Recha a lidar um pouquinho com as abelhas, né? Diz que elas não fazem mal, elas fazem mel, então eu tenho algumas colmeias que eu também trabalho, né? Então, aproveita Então, esse momento, tá, né? tá ótimo. Gosta de voltar com os pés na terra, então, para desopilar É, depois dos alguém me dias de disse como dificuldade. alguém me disse como eu sou taurino, né? O taurino ele precisa mexer com os pés na terra, então eu aproveito dessa filosofia também para mexer na terra e gastar um pouquinho dos excessos de energia que a gente possui, né? Que maravilha. Padre Fabiano, deixa eu ler alguns comentários aqui que vieram para a nossa live. Polaco dizendo boa noite, Padre Fabiano, sua bênção. A Camila estava lembrando que o Padre Isidoro também foi pároco em Paverama. A Camila está lá em Paverama. A Cirlei Schomer dizendo, querido Padre Fabiano. O seminarista Jorge Rexigel dizendo que está na escuta de Estrela lá com o Padre Neymar, né? Padre Lucas, está confirmando que realmente é isso aí mesmo. Padre Neymar dizendo que agradece muito a sua amizade desde o tempo do seminário, né? O Cuca, o João Schwan Estrela, dizendo que é para o senhor contar a história da comunidade da Serrinha, que foi reativada. Depois, se der tempo, ainda conta essa. A Dani, de São João do Ivaí, dizendo, né, sobre o coronavírus, que às vezes faltam palavras, mas que é preciso paciência nessa época, seguir as orientações de saúde. Muita gente aqui na live mandando um abraço para o senhor, que logo, agora, claro, a gente durante a live não consegue ver, mas a live fica salva no meu story ali do Instagram. Aí o senhor, depois, se quiser olhar direitinho, consegue ter mais tranquilidade para ver os comentários ali. Mas, Padre Fabiano, 20 para as 8, o tempo voa, né? Eu quero de coração, assim, ó, agradecer muito a sua presença, dizer que a gente é muito feliz também. Nós temos o nosso diretor espiritual, que é o Padre Guido, mas temos os diretores espirituais por área, né, que acompanham o cenáculo, e na área de Bom Princípio, o senhor é essa referência aí. Então, lhe agradecer por dividir a sua vida, a sua história com a gente, né? E encaminhando o final, se quiser dizer mais alguma coisa, depois deixar uma mensagem aí para o nosso povo do cenáculo, alguma oração final, alguma mensagem que o senhor queira para a gente encerrar nossa conversa aí, agradecendo muito pela sua presença. Agradeço o convite, Fernando, por poder partilhar um pouco aqui, né? É uma coisa totalmente diferente que eu estou fazendo hoje, né? É a primeira vez, né? Eu acho que vai ser de tantos outros, né? Oportunidade de fazer uma live ao vivo, né? Eu conheci o movimento do Cenáculo há mais tempo, ainda quando seminarista. E depois a gente foi fazendo experiências, vendo. Eu ainda não realizei um movimento, né? O retiro. O retiro, né? E hoje a gente vê a força dos movimentos, né? De todos os movimentos da igreja, a participação do povo. E o movimento ele tem uma importância de acender a chama no coração de alguém. Essa chama pode ser a fé e a participação numa vida de comunidade, né? Então, um movimento sempre vai ser importante para a caminhada da igreja, porque ele reacende uma chama e tem uma figura que conduz a gente, né, que é a mãe do Salvador. E a mãe que aponta para o Salvador, a mãe de Jesus Cristo, uma mãe amorosa, mas de um Deus que se faz amor também para cada um de nós. Então, é bonito poder participar. Quando eu fui convidado, eu logo pensei, fazer uma live, o que é isso, né? Que novidade, mas é um pouco para manifestar também a possibilidade de fazer. E claro, hoje a gente sente um pouco a necessidade, porque nossa igreja, ela se faz a partir do encontro, né? E esse
esse encontrar-se, ele por enquanto não está sendo possível, né? Mas então, quem sabe, a lembrança de poder se encontrar faça com que a gente se cuide para poder encontrar-se aqui agora. E, claro, na vida eterna também eu quero me encontrar com todos, né? Mas aqui já a gente poder reavivar o encontro, o poder do encontro. Nós vemos os jovens usando esses sistemas de comunicação e a gente às vezes acha que eles estão no mundo à parte, né? E eles estão no mundo e se usam dessa comunicação. E hoje eu vejo como é importante a necessidade da gente poder usar desses meios. Então, continuemos firmes, contando com a graça de Deus, olhando para a imagem, a figura Maria, que se faz presente, que se faz caminhada no meio de nós também, que essa mãe estenda seu manto generoso sobre cada um de nós e que nos proteja, que nos ampare nas nossas dificuldades. Então tá, eu vou pedir para o senhor dar um sorriso aí para fazer a selfie bonita aí, ó, para a gente fechar a nossa live. Padre Fabiano, eu vou tocar a música aqui de novo para a gente encerrar, são 7:45, lhe agradecer de coração de novo mais uma vez, pedir a Deus que abençoe a sua vida, que continue sempre realizando a sua missão, né, e nos ajudando também a chegar mais perto de Deus, e que logo também a gente já esteja com a possibilidade de se encontrar presencialmente, que sempre é muito bom. Pessoal, eu vou terminar com a musiquinha. Vamos dar-lhe coraçãozinho aí para o Padre Fabiano. Quem ainda quer fazer algum comentário, que depois ele vai ler. E como já sabem, a gente, depois que eu encerrar a live aqui, quando eu der o final, em 5 minutinhos a gente volta para conversar um pouco com a Berenice de Harmonia. Padre Fabiano, beijo no seu coração, obrigado pela presença e quem sabe é a primeira de muitas lives aí, foi muito bem. Tá bom, querido? Certo. Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço, eu estava ao vivo. E aí, menina, tudo certo? Tudo bem. Faz parte, tá né? dizendo... Nervosa numa live, imagina só. O povo já tá dizendo também que tu foi no cabeleireiro hoje para vir pra live, não? Mas claro, tomei banho, lavei o cabelo, por isso. Ele sempre diz, quando diz que o cabelo tá melhor, eu digo, claro, eu tomei banho, por isso. Depois essas lives ficam aí gravadas para toda a vida, para a eternidade, tem que estar com o visual bonito, né? Claro, preciso me apresentar bem, né? Berenice, muito obrigado por atender o nosso convite para participar da live, já somos aí quase 100 pessoas para te escutar. Estava de aniversário, né, no dia 18, e o pessoal já sabe que essas lives de testemunho de fé, eu tô pegando pelo povo do aniversário, aí fica fácil, né? Senão o pessoal fica dizendo, ele gosta mais desse, ou ele gosta mais daquele. Não, a gente está acompanhando os aniversários do pessoal. Porque a ideia das lives, quer dizer, a certeza das lives está sendo tão maravilhosa, eu recebo tanta mensagem maravilhosa a respeito das lives, que nós vamos dar um jeito delas continuarem contando as nossas histórias depois mesmo, quando tudo já estiver normalizado. Nós vamos ir eternizando as conversas, porque está cheio de gente que também quer contar um pouco a sua história, que quer poder estar partilhando, né? E é tão bom a gente poder se encontrar, eu sempre brinco. Essas lives é como se a gente fosse tomar um chimarrão, conversar um pouco, só que tem aí 300, 400 pessoas ao vivo aqui e depois mais milhares de visualizações nos nossos perfis aí do Facebook, especialmente, YouTube, né, que o Evandro bota no ar. Então, vamos começar de cara vendo o que tu disse no essa música que tocou, A Ti Meu Deus, né, o lema do retiro, 35º cenáculo, que tu teve a alegria de coordenar, ser a chefa, né, desse retiro. Então, vamos escutar aí o que tu falou na tua gravação aí, vamos lá. A ti, meu Deus, eleva o meu coração. Foi o lema refletido no 35º Cenáculo de Maria. E este nos motivou a oferecer nossos passos e nosso viver a Deus, que é tão bom e nos transmite esperança e paz para enfrentar as dificuldades da vida. A ti, meu Deus, eleva o meu coração. Foi o lema refletido no 35º Cenáculo de Maria. E este nos motivou a oferecer nossos passos e nosso viver a Deus, que é tão bom e nos transmite esperança e paz
para enfrentar as dificuldades da vida. Oferecer nossos passos e nosso viver a Deus, que é tão bom e nos transmite esperança e paz para enfrentar as dificuldades da vida. Tu tem dificuldade na vida? Não, né? Tu não tem dificuldade na vida. Não, nunca tive. Mas assim, antes, quando eu fui procurar a vinhetinha para escutar de novo, né, para lembrar, anotei aqui, daí eu pensei, nossa, tem tudo a ver mesmo comigo, né, esse dizer, porque dificuldades todos temos, né, mas a gente precisa, né, enfrentá-los, né, buscar força, buscar fé para enfrentá-los. Então, entregando o viver a Deus, eu acho que a gente consegue com mais facilidade. E nós estamos aí em meio a uma grande dificuldade da nossa vida, né, que nós jamais imaginaríamos que iríamos passar, né, que é essa pandemia que nos tirou de circulação e que nós estamos em casa, reclusos, mas graças a Deus e a tecnologia, a gente consegue se encontrar. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. A tua presença sempre é uma alegria para a gente. E vamos lá, conta para nós quem é esta menina aí, esta mãe de família, esta esposa, esta professora. Conta para a gente aí que nós queremos ouvir o teu testemunho de fé. Menina, obrigada, 41 anos. Então tá, eu sou nascida dia 18 de abril, né? Tenho 41 anos, me chamo Veranice. Sempre vivi em harmonia, nasci e vivi aqui, né? Eu tenho 3 irmãos e 2 irmãs, então somos num total de 6. Meu pai e minha mãe são vivos, né? E tenho 2 sobrinhos. Então, a minha infância, né, a gente teve uma infância com bastante dificuldades, porque nós somos 6 e os 6 eram pertinhos. Era tipo assim, cada ano um nascia. Então, éramos os 6 juntos. E, Éramos 6, aquele livro, não é? Éramos 6. éramos 6. Então, eu sempre fui apelidada a galinha com seus pintinhos, né? Porque como nós tínhamos muita dificuldade, nós não tínhamos dinheiro para pagar o transporte para ir para a escola, então íamos a pé, dava 2 a 3 quilômetros, e eu sempre era, então, a galinha que cuidava dos pintinhos, vinham todos atrás de mim, daí eu levava mais um vizinho, mais outro vizinho, né, a gente se combinava e caminhávamos juntos, né, então... Tá, mas tu é a mais velha, então, dos 6. Não, o Virgílio é o mais velho, mas das meninas sou eu a mais velha, daí, E daí, assim, nós tínhamos sempre, tipo assim, né? Um tinha piolho, 6 tinham piolho, por exemplo. As roupas eram tudo assim, ia de um para outro, para outro, para outro. Então, eu lembro que na época, as meninas, né, nós tínhamos cabelo curto. Então imagina, ir para a escola de cabelo curto, com a roupa de segunda mão, daí era a roupa costurada no joelho, na bunda, e muitas vezes a gente virava chacota, né? Eu sempre digo, se o bullying fosse daquela época, né, se falasse nisso, nós teríamos sofrido muito, no caso, registros na escola pela questão do bullying, porque nós éramos assim humildes, né? E aí tudo dificultava. Mas não foi por isso que a gente deixou de ter uma vida de luta, assim. Então, assim, a minha família nunca foi muito de ir na igreja, mas o que me marcou muito na minha infância eram as missas de Natal. Porque todas as noites, quando, né, dia 24 de noite, tinha a missa, né, às 8 horas, e nós sempre nos organizávamos e íamos todos juntos, o pai, a mãe e os 6 filhos. Então, nós saíamos de casa e não sei por que sempre o pai ou a mãe se atrasavam para vir, né? Mas, enfim, nós íamos e depois, então, na volta, o que era muito marcante era a chegada, né, do Papai Noel com o presente. Então, enquanto nós rezávamos, ele chegava e nos trazia os presentes. Eram presentes, bala, bolacha, né? Então, assim, nada de muito grandioso, mas era muito significativo para nós, tá? Então, depois disso, né, na escola, quando eu fui crescendo, do quinta série, à oitava série, nós tínhamos religião, né, e na época quem dava religião era a irmã Lia. Tinham as irmãs da Divina Providência na paróquia, e ela dava, então,
é o religião, né? Então, com isso eu comecei a me identificar bastante e ela tinha, aos sábados ela fazia o clube vocacional na época. Então, tinha um grupo de meninas que participavam e eu era uma delas e gostava muito de participar. Inclusive, tinham às vezes encontros em Porto Alegre, elas nos levavam, né, para a gente participar e ver se talvez não ia surtir alguma coisa em relação a eu ser, no caso, uma religiosa, né? Mas então fomos participando e aí, como eu disse, de repente fechou a rosca, né? E aí elas visitaram os meus pais e pediram então se eu não pudesse ir para Porto Alegre na casa de retiros, na casa que elas tinham para preparar essas meninas para ser religiosas. Mas então, como eu tinha os irmãos pequenos, né, e eu não tinha, né, como sair de casa para ir para lá e deixar em casa, que a minha mãe precisava muito da minha ajuda também. E também porque na época assim eu gostava de participar, mas aquilo não era assim para mim. Eu queria sempre era estar em casa mesmo. Tá? Então, isso assim foi muito marcante. Eu lembro que as minhas amigas foram, muitas delas foram e eu acabei ficando. Mas a gente continuou participando com a irmã Lia, né, na comunidade e em 1994, então chegou o convite e eu comecei a dar catequese. Eu tinha 14 anos na época e aí eu ingressei nessa jornada da igreja, né? Hoje sempre dizem, né, que eu sou a Papa Hóstia, né, que eu sou sempre a santinha da família e que eu tive que puxar, né, o meu avô era o sacristão, ele sempre ajudava o padre e ele sempre era o primeiro a entrar na igreja, o último a sair depois das missas. Então, sempre pego no meu pé, então, que eu tive que, então, eu fui a única da família que puxei ele. Mas, enfim, graças a Deus, né, que Uma boa eu herança, uma puxei. boa herança. Isso aí, uma boa herança. Então, assim, eu estudei na escola Jacob Hoff, né? Eu fiz o ensino médio lá também como auxiliar de contabilidade. Depois eu fui fazer uma adaptação ao magistério em São Leopoldo. E aí, isso em 98. Daí depois eu me formei e dei uma parada. Daí em 2004 eu fui fazer pedagogia na UFS, tá? E em 2009 eu iniciei a minha pós em gestão e supervisão escolar. Então hoje, né, dentro dessa área, eu trabalho na escola Jacob Hoff, que a gente ama de paixão, e lá eu trabalho por 60 horas, né, uma carga horária assim cheia, como supervisora e como vice-diretora. Sou casada, tenho um filho, do Falou do Josué. Edson, do Josué, e aí trancou. Daí o Josué me disse antes assim, mãe, teu hobby é trabalhar? Ele estava lendo as minhas coisas, eu disse, sim, o que eu faço é trabalhar e ficar em casa e ir para as coisas da igreja. Então, o meu hobby é trabalhar e participar da igreja, porque como me faz bem, né, e eu amo o que eu faço, então não deixa de ser um hobby, porque é isso que eu faço. Mas nesse sentido, né, eu mais ou menos nessa lógica, né, eu contei um pouco assim, resumi um pouco a minha vida. Então, como conhecer o cenáculo? Posso seguir? Toca a ficha. Tá muito Tá. bom, toca a ficha. Então, como eu conheci o cenáculo? A minha história no cenáculo começou no dia 28, 29 e 30 de maio de 1999, tá? Quando eu fiz o 19º cenáculo com o lema Entrego a minha vida a ti, Senhor. Então, junto com esse lema, eu acho que muito tem a dizer da minha caminhada, né? Quer dizer, então, naquele dia eu fiz um propósito. Eu fiz o propósito de entregar a minha vida ao Senhor dentro da igreja, dentro, assim, dessa missão de evangelizar. Então, fomos em 4, na verdade, nós não tínhamos grupo do Cenáculo em Harmonia. O pessoal de São Benedito, que era da paróquia de Tupandi, né, na verdade, eles não nos convidaram, eles foram conversar com a Lucina, que na época era a coordenadora das catequistas, da catequese, e pediram sugestão para ela de nomes de pessoas para participar. Então, eu sei que foram convidadas mais pessoas, mas acabaram indo 4. Então, foi eu, né, no caso, foi a Raimunda, que é a conhecida Muni aqui, né, tu lembra
lembra dela, e foi o Orlando Froze com a esposa. E eu acho que a Lucina já meio que articulou isso, porque o Orlando Froze era o presidente da paróquia na época. Então, eu acho que ela já tentou, assim, trazer, né, ele para perto para até motivar e incentivar, né, bastante essa questão de iniciarmos um grupo na harmonia, né? Então, assim, o que mais me marcou no curso? Olha só, deixa eu contar, não sei se eu já contei isso para ti, eu acho que nunca contei, mas assim, ó, no sábado de meio-dia, quando a gente foi para o quarto fazer higiene, né, eu e a Muni, como éramos catequistas, muito amigas, a Muni disse, ô Veranice, tu tá gostando? Olha, eu vou te dizer, se tivesse um ônibus ali na frente agora, eu acho que eu ia pegar minha mala e ia embora. Eu disse, ai, eu disse, pois é, Muni, é diferente do que a gente pensou, né? Tá sendo, assim, não foi aquilo, mas isso foi no domingo, no sábado de meio-dia, no caso. Mas, enfim, saímos de lá, voltamos para o curso, né? E dali para frente, então, né? Para quem viveu já Tá, o mas tu curso. disse para ela o quê? Não, eu até que tô gostando. O que que tu disse? Não, eu disse que eu ia junto se tivesse. Sim, vou fazer o quê? Mas enfim, depois a gente voltou, né? E dentro da dinâmica do grupo, para quem já fez, sabe como é. Aí de tarde ali a coisa começa a fermentar, né? A evoluir. E aí a gente entrou no clima, né? E ali então se começou, se iniciava uma grande história, né? Uma grande história de missão, uma história de evangelização, porque na verdade nós saímos de lá sabendo que do compromisso que nós tínhamos dali para frente, que era iniciar o grupo em harmonia, no caso, né? E aí então, né, seguindo ali na questão da perseverança, como foi, como é essa perseverança? Graças a Deus eu não preciso de como foi, porque eu tenho a perseverança, então como é a perseverança? Mas na época, né, a gente iniciou essa caminhada não sozinhos, né? Porque assim, logo na sequência, no 20º foram 6 cursistas, no 21º foram 8 cursistas, depois no segundo foram 6, depois mais 8. Então, no fim, a gente começou a selecionar pessoas, né? Buscar pessoas que a gente sabia que podiam acrescentar e ajudar a fortificar o grupo. E realmente a ideia deu certo, né? Assim, tivemos muitas dificuldades, né, no início. Eu acho que é tudo para iniciar um grupo, alguma coisa, tudo nos apresenta dificuldades e desafios. Então, então assim, foi bastante tumultuado no início, mas sempre com oração, com fé, a gente seguiu, né? E dois aspectos eu acho que nos ajudaram muito, né? Dois aspectos nos ajudaram muito. Uma delas foi que em 2000 o Padre Guido veio para a Harmonia como pároco. E ele sempre foi um grande apoiador e incentivador, né? Então, assim, tudo se tornou mais fácil. E também naquele ano eu comecei a trabalhar na secretaria da paróquia como secretária. Então, tudo foi se encaixando e tudo foi nos ajudando para que a gente conseguisse, então, colocar o grupo para cima, para frente, né? Porque o pessoal de Tupandi nos ajudou bem no início ali. Eu lembro que eles vieram fazer o pós-cenáculo com nós. Eu acho que uma e outra reunião vieram fazer, mas, assim, foram poucas vezes que eles vieram, porque depois a gente começou a caminhar, né? Eu não lembro se eu participei da avaliação do meu curso, mas eu lembro que no curso seguinte, né, eu já me envolvi diretamente, inclusive na questão de convidar pessoas na comunidade. Então, assim, foi um momento muito significativo. Daí, desde lá, né, eu entrei como coordenadora, e na verdade, eu fiquei durante 10 anos de coordenadora, sempre junto com alguém, né, outras pessoas que vinham e a gente ia se trocando e revezando. E na paróquia tu ficou quantos anos, Veranice, como secretária? Eu fiquei até 2006, então eu fiquei 6 anos lá, trabalhando. E aí, assim, eu era muito ativa, não sei se tu lembra, mas até um ano a reunião de coordenação foi aqui na minha casa, a gente fez um costelão, tu lembra? Daí eu lembro que...
como esquecer daquele costelão que nós comemos ali do lado de fora da tua casa? Imagina, tu Verdade. nos convidou lá, olha aquele costelão. Quem estava nessa época, certamente tem gente na live aí que estava junto, acho que o Kindle estava junto e outros aí. Não vai esquecer daquele costelão que nós comemos na tua casa ali, casa recém-construída. Me lembra daquele teu gramado bonito que vocês tinham feito. Olha, foi um dia Na histórico, né? verdade, não tinha um gramado ainda, porque era mesmo bem recente, e a gente ainda não tinha uma estrutura, a gente só tinha a garagem pronta, lembra? A casa era ainda toda sem estar pronta, né? Só mesmo na garagem. Então, foi um momento, assim, também muito significativo e importante para o nosso grupo, porque o grupo se envolveu. Eles que prepararam o costelão, eles que ajudaram a preparar o almoço, né? Os que na época estavam dentro do grupo, então foi bem Olha, importante. O Dionísio aqui está dizendo que foi, o Clóvis está dizendo que foi, a Liane Jung está dizendo que não tem como esquecer, que tá todo mundo. Tem mais gente aí, então, que estava e comeu aquele costelão, né? Quem puxou a frente do costelão foi o Emerson, o Elito, não sei se o Nenê estava junto, era esse pessoal do Paraná que trouxe essa ideia do costelão para a harmonia, era bem Ana interessante, né? Paula dizendo que foi também, né? Então, É, foi muita gente que participou desse dia. sim, e aí depois, em 2004, né, eu fui chefe do 35º curso, né, que o lema era Ti, meu Deus, eleva meu coração, de novo para reforçar aquilo que eu tinha assumido no dia grandioso, que ele me ajudava a enfrentar as dificuldades, então foi uma forma de dizer, né, dizer um pouco falar um pouco da minha vida dentro do cenáculo. Acho que foi um momento assim, nesse sentido assim, né, para dizer para as pessoas como o cenáculo era para mim. Eu me sentia assim. E aí, então, naquele curso, tu te lembra também, porque tu não esquece de nada, né? Tive o privilégio de ser a chefa da minha irmã, lembra da Dani? E assim foi muito importante isso para mim, foi muito significativo, para ela certamente também. E o melhor de tudo foi, né, Fernando, que eu fui a melhor chefe do 35º, né? Essa foi a melhor parte, Sem então dúvida, isso. não Isso tem sem como dúvida, esquecer. né? Sim. E aí depois, né, depois eu fui coordenadora do reencontro também, né, do 12º reencontro, que tinha como lema Deus é amor que não se cansa de amar, né, que também, assim, é um prêmio muito grande para quem está na caminhada do cenáculo. Então, assim, eu sempre fui, eu sempre digo, eu sempre fui agraciada com todos esses momentos, devido, eu acho que a minha participação, assim, ao meu envolvimento. Também fui secretária do vicariato, lembra? Eu participei de uma época, assim, por um tempo, não sei, 1 ano ou 2 anos, ajudando a Fábia, eu acho, se eu não me lembro. Essa não, acho que foi isso. Eu quero, deixa eu fazer uma pausa aqui, Veranice. Eu quero dizer assim, ó, para todo mundo que está nessa live, aliás, o povo está pedindo outro costelão, agora vamos ter que fazer esse costelão aí. Um monte de gente que não foi dizendo que quer comer o costelão lá. Eu quero dizer, Veranice, assim, ó, e que bom que tu é uma das primeiras, né, que faz essa live, porque realmente a tua perseverança, né, a tua perseverança é uma das perseveranças, assim, mais importantes, né, da nossa diocese, da nossa caminhada. Iniciou um grupo, sempre esteve junto, né, sempre acompanhou. Depois, certamente, tu vai contar, depois do acidente, né, com o Edson, tudo, as dificuldades que tu sempre teve, né, e inclusive a gente sabe também, às vezes, até na família também, né, porque tu continuou sempre participando, e como tu disse, o pessoal sempre te disse que tu era a neta do homem do Ciro, né, que era o que foi a que herdou esse lado e que certamente sempre foi uma fortaleza para ti, né? Tu é uma referência, tu é uma das referências do nosso movimento Cenáculo ao longo dessa caminhada, né? 21 anos que tu fez o teu retiro, foi chefe, coordenou o reencontro, então eu quero, assim, te agradecer, né? Te parabenizar, porque essa história do Cenáculo foi construída por muitas mãos, né? E mãos que deram importância a isso, mãos que perseveraram, mãos que conseguiram perceber a importância que tinha o cenáculo na sua vida e, a partir disso, o que o cenáculo poderia ter de importância na vida das pessoas. Então, não tem como pensar na cidade de harmonia, né, sem pensar na Veranice Berwanger, depois Veranice Berwanger Schneider. Então, te parabenizar por isso, porque realmente tua caminhada de perseverança, tua história, é uma história bonita e que
também é um grande estímulo, né? As pessoas que hoje estão no Cenáculo, né? Então, vai contar um pouquinho do acidente, como é que foi essa... Sim, daí assim, ó, né, O eu Edson, tu casou com o Edson quando? Tu já tinha sido chefe? Quando é que foi o teu casamento? não, nós casamos em 2001. Ah, 2001. Ele fez eu Logo fiz em depois disso. 99, ele fez o curso em 2000, ele fez o 21º e em outubro de 2001 nós casamos. Então ele assim no início sempre me acompanhou muito, ele participou direto comigo assim, né, nessa caminhada de ser chefe, de ir mais para a ponta, assim, ele sempre estava muito comigo. Então assim, O casamento que causou outro casamento, né? isso, na verdade, nós nos conhecemos antes do cenáculo, porque nós começamos a namorar já em 94. Então, foi em 94, eu estava na oitava série, imagina, eu era uma menina de 14, 15 anos e nós já namorávamos, né? Então, na verdade, eu fiz o cenáculo e eu levei ele, né? Levei ele no 21º justamente para ele poder ir para me acompanhar junto, né? Naquela etapa importante da minha vida. Aí depois eu parei, né? Eu nunca assim na paróquia eu nunca deixei de participar. Nunca me desliguei. Um pouco da questão a nível de área, na época, a nível de vicariato, né? Aí ali eu me desliguei por um tempo, né? Mas tudo por causa dessa função, desse problema que a gente enfrentou. Então, assim, antes de entrar nisso, eu quero só dizer que, né, o que o cenáculo representa na tua vida? Ele representa, é, ele é gratificante, por quê? Porque as pessoas, né, que vão fazer o cenáculo, elas agradecem a gente muito por ter convidado elas, por elas poderem viver esse momento tão importante para elas. Então, para mim, é muito gratificante isso, poder convidar as pessoas e depois elas se sentirem tão bem. Então, elas se sentem bem e a gente se sente bem, né? Isso eu acho que é muito importante, é uma coisa muito, assim, de coração, né, que o cenáculo me coloca na minha vida. E o que o cenáculo nos ensina? Então, desde o começo, né, eu acho que o cenáculo lá entrega a minha vida a ti, Senhor, e depois eu culminei com o meu lema do 35º, deu para perceber que o cenáculo, ele me ensinou, né, e me ensina a ter forças e fé, porque em 2010 eu engravidei, em 2010, eu fui para o reencontro no fim do ano, em novembro, lembra? E eu não consegui engravidar. Então, lá no reencontro, né, estávamos eu e o Edson, e eu fiz um pedido, ou não sei se eu estava sozinha, não lembro. Eu fiz o pedido, né, na frente de todo mundo, porque sempre tem a questão, o que que tu veio pedir? Eu disse, eu vim pedir um filho. Então, isso foi pela metade de novembro, e certamente lá pelo dia 7 de dezembro eu engravidei, assim, hoje eu calculo isso, né? Então, Os milagres do reencontro, os famosos milagres de reencontro, né? então assim, depois no dia 5 de janeiro eu descobri que eu estava grávida, que eu fiz o exame, né? Que foi o dia que saiu o exame, então. E aí o Josué em 2011 nasceu, né? 15 de setembro, e foi tudo tranquilo. Claro que naquela época, né, quando ele nasceu, eu me desliguei um pouco, né? Não participava mais tão assiduamente, né? Pela toda essa questão de ter o filho, né? E aí depois, então, em fevereiro, em 2010 ele nasceu, em setembro de 2010. E daí em fevereiro de 2011, então, o Edson se acidentou, né? Para quem sabe, ele um acidente bobo, na verdade, foi no centro de Harmonia, né? E ele, um caminhão cortou a frente dele e ele caiu, assim, derrapou e quebrou De a moto, perna e né? foi, Ele de moto. de moto, e quebrou a perna e foi fratura exposta. Então foi, assim, uma fase bem complicada, porque o Josué tinha foi no dia 2 de março, eu tinha começado, as aulas tinham começado no dia 27, 2 de março era numa quarta. Então, as aulas começaram no dia 28 de fevereiro, na segunda, e era o meu terceiro dia de voltar ao trabalho depois da licença gestante, era a fase da adaptação do Josué na creche, e aí aconteceu isso, né?
Mas o que que eu quero dizer? Que eu quero dizer que, graças a Deus que eu tive o cenáculo, porque eu acho que com tudo isso que aconteceu, eu sempre tive forças, né? A gente teve forças e fé para suportar tudo. E foi uma fase muito complicada, né? Eu lembro que tu ligava, a gente estava no hospital em Montenegro e não conseguia de jeito nenhum, né? Infeccionou e dali teve que fazer enxerto, teve que fazer um monte de coisas que não tinha no hospital de Montenegro. E aí eu lembro que tu foi lá e tu nos ligava, a gente tentava assim achar algum lugar, né, no hospital para poder solucionar isso. E aí assim foi muito motivador um dia, né, desses que o médico entrou lá e aí ele disse assim, eu quero dizer para vocês que achar um médico e um hospital que faça o enxerto desta forma que tu precisa é como achar uma mosca branca no Rio Grande do Sul. E aí, assim, foi, assim, bem complicado. Então, o cenáculo sempre me ensinou, né, ter fé. E aí eu lembro que no dia 8 eu sempre dizia assim, rezava e pedia, né, porque uma colega de trabalho minha dizia, eu sempre me organizava, em domingos de noite eu ia para a missa era às 7 horas, se eu não me engano, 6 ou 7 horas, e eu me organizava para ter o tempo de ir nessa missa, então eu ia para o hospital, organizava o Josué, ou levava ele, ou não levava, então no dia 20 e no o Josué me atrapalhou aqui agora, não sei o que que ele. Tá, então assim, ó, eu sempre me organizava para ir nas missas e uma colega depois que tudo passou, ela disse: "Meu Deus, guria, eu sempre te via e imaginava como tu ainda ia na missa, porque tu podia dizer Deus te castigou, Deus te fez isso, né? E tu tinha que não estar na igreja, tu deveria de estar fora dizendo, né? Por que isso comigo?" Então eu disse para ela não, que justamente eu precisava disso para me manter, para continuar nessa caminhada de fé e para me manter forte, porque eu era mãe do Josué, que tinha 6, 7 meses, já daí ele já foi avançando, né? Eu era a esposa que tinha que ajudar o marido para que desse algum jeito disso dar certo. E aí, assim, ó, eu lembro que no dia, como eu era muito de rezar, no dia 8 de abril, eu peguei o carro, fui para a Unimed e daí no caminho eu comecei a rezar e disse: Olha, Deus, por favor, faz alguma coisa hoje. E daí eu fiz uma promessa, né? Fiz duas promessas. Então eu disse: Hoje eu consegui levar o Edson para Porto Alegre, né? Essa foi a minha promessa. E entrei e eu pedi assim: eu sempre digo que Deus nos manda anjos, né? E naquele dia anterior, que foi na quinta-feira anterior a esse dia 8, que foi numa sexta, uma enfermeira do hospital me chamou para fora do quarto e disse assim: Olha, eu não deveria te estar fazendo isso, mas eu quero que tu amanhã de manhã vá na assistência social do hospital. Porque no momento em que o paciente aciona a assistência social, as coisas começam a funcionar. Precisam, né? Porque o Edson está entrando em depressão e a gente não pode mais ver ele desse jeito aqui e ele precisa, né, ir adiante. E isso foi na quinta de noite, então foi o anjo que Deus me mandou. E na sexta, então, enquanto que eu ia para Montenegro, eu fiz esse pedido e pedi, por favor, né, faz com que isso dê certo. E aí, ao meio-dia daquela sexta-feira, do dia 8 de abril de 2011, nós estávamos indo como é que chama aquele do a ambulância, aquela a mais da SAMU? o SAMU, a mais chique da Unimed, eu acho que eles nos deram. Então, assim, estávamos indo a Porto Alegre, ele conseguiu um leito, né, naquele dia, e aí começou toda uma outra jornada. E daí era dia 8, e aí eu dizia, bah, que legal, dia 18 é meu aniversário, até lá tu vai estar em casa e a gente vai poder comemorar o aniversário em casa juntos. Mas, enfim, daí, né, os médicos analisaram ele, avaliaram a situação, então não foi um processo tão simples. E no dia 18, era o meu aniversário, e ele ainda estava lá aguardando informações dos médicos. Só que, e ele, naquele dia do meu aniversário, ele não falou comigo, porque daí como é que a gente fazia? Nos finais de semana, sábado e domingo, eu ia para lá, e durante a semana eu tinha que trabalhar, eu tinha o Josué,
E aí eu não ia, mas daí nós organizávamos todos os dias naquele dia 18 de abril, ficou tudo meio de molho, né? Ele não falou praticamente, não lembro se ele me ligou, ficou tudo muito estranho, né? E para mim foi muito difícil, porque ver o aniversário daquele jeito era bem complicado. E aí no dia 19 de abril, né, ele me deu a notícia que ele recebeu no dia 18, mas ele não quis me contar no dia do meu aniversário para não me chatear. Aí ele me contou, né, e me colocou a situação que ele teria que, teríamos duas opções. Ou fazer um enxerto, tirar de uma parte e botar lá, mas podia correr o risco de não dar certo e eles cortarem o pé dele, ou então ele teria que alimentar esse buraco, no caso. Só que para ele alimentar esse buraco, ele teria que cruzar as pernas, botar a perna boa em cima da ruim, e esse processo poderia levar de 30 a 40 dias. Então, estávamos no dia 19 de abril e mais 30 ou 40 dias. Já tínhamos vivido um mês e meio, praticamente, né, assim, nessa função de hospital. Ele ficou direto, né? Mas, enfim, aí optamos juntos que nós íamos pelo mais demorado, mas pelo certo. Porque eu disse para ele que eu não queria depois ter a culpa de que se ele perdesse o pé, de dizer, não, a gente foi o culpado, porque pela ansiedade de ele voltar para casa. Enfim, então resolvemos isso juntos, né? E aí, não sei por que as coisas acontecem, daí na quinta-feira santa, pergunto o pai se foi na quinta ou se foi na sexta. Na quinta-feira santa, eu fui para lá, e daí eles encaminharam a cirurgia, e na sexta-feira santa fizeram, então, né, ele sempre diz, Jesus foi crucificado na cruz, ele foi crucificado nos ferros, nas pernas, né? Então, na sexta-feira santa, eu lembro que foi uma enchente muito grande na época, eu fui para lá de manhã, e era água por tudo, ali, portão, né, ali, esteio, era água, 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 e deu uma enchente horrível, foi uma noite que desagou o mundo. Mas, enfim, então, naquela sexta-feira santa, né, ele fez essa cirurgia e depois, dali para frente, então, foram, assim, fases, assim, bem complicadas, porque ele teve muita dor, ele estava preso, ele não tinha o que fazer, como fazer, e eu ia só nos finais de semana. O Josué, né, contei para ele esses dias, nós levava ele escondido, ela dizia, as enfermeiras diziam, tu não pode trazer um bebê para um hospital, ainda mais em Porto Alegre, no Santa Casa. Aí nós levava ele escondido, do lado do quarto do Edson tinha um quarto vago, assim, vazio, meio abandonado, e aí eu levava ele ali, ele dormia ali, né, e aí quando ele acordava eu levava ele pro Edson e fazia essa... O José disse, mas meu Deus, como, mãe? Aí eu disse, a gente levava umas bergamotas para as tia, e daí elas nos ajudavam, E ele acabou voltando para casa quando, Veranice? Nós já estamos aí quase 50 minutos, nós temos que encaminhar o encerramento. Ele acabou voltando para casa que dia? Quando foi? Ele voltou no dia 22 de maio. Era o dia do Kerp. Eu sempre dizia, em toda a minha vida, eu odeio foguete e nunca vou soltar foguete na minha vida. Daí era o sábado de noite do Kerp. E daí eu disse, amanhã que é Kerp eu vou soltar um foguete. Daí o Morro Azul, no caso aqui na nossa localidade, estava com a gente porque a razão do foguete foi porque ele voltou para casa. Então todo mundo estava ligado, né? 2 de março a 22 de maio, né? Exatamente 80 dias, é isso, né? 80 dias, exatamente. As pessoas que estão ouvindo essa live e que não viram essa história, não têm noção, mas eu quero dizer uma coisa. Gente, o Edson estava com uma perna, entre aspas, morta, né? Por bactérias e por infecções e tudo. E ele foi, só para vocês entenderem, assim, ele grudou uma perna na outra para que essa perna aqui alimentasse aquela, salvasse aquela. Ele grudou com ferros, ele ficou, assim, com as pernas cruzadas durante quanto tempo, assim? Com ferros? Olha, eu não calculei, mas foram 28 dias, se eu não me engano. Eram para ser de 30 a 40, mas aí depois deu tão certo
que foi tão bom, né? Foi tão rápido que eu acho que Sim. eu acho que 28 dias ele ficou assim. Rápido, 28 dias rápido, né? Era para ser 40, então foi rápido, É. né? Mas quem consegue tentar imaginar o que foi isso, né? Isso foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida, foi aquela situação do Edson, as pernas uma amarrada na outra com ferros, não podia soltar, não podia fazer nada, não podia uma perna amarrada na outra, porque essa perna tinha a missão de salvar aquela, e deu certo. E ele se salvou a perna. Hoje, claro, ele não tem 100% dos movimentos, né? Mas tem a perna, tem o pé. Já comemorou com a gente, inclusive, jogando um vôleizinho numa avaliação do cenáculo, que nos alegra muito. E é mais um motivo, Veranice, para dizer como tu é guerreira, né? E como tu é forte e como Deus também te fortaleceu ao longo do tempo da tua caminhada aí. Deixa eu dizer que nós precisamos encaminhar o final. Só dizer algumas coisas aqui que o pessoal te mandou. A Vivi estava dizendo que o Sandro não consegue assistir agora, mas ela está pedindo para mandar um beijo para a tua chefe, né? Que foi a chefe do Sandro, né? Da Vivi. A Rose Lamar, lá de Campina da Lagoa, no Paraná, dizendo que a Voz do Cenáculo é o melhor programa para a quarentena. A Joana dizendo que esse lema diz muito sobre os tempos que estamos vivendo. A Gladys dizendo, né, a Gladys aqui de Salvador, dizendo, né, olá Veranice, quantos cursos trabalhamos juntos, que saudade. O Clóvis está dizendo, quando falou dos piolhos, né, que naquela época a pandemia era piolho, né, então hoje, como era boa as pandemias que a gente tinha de piolho, né, que não era de coronavírus, né. A Sarana está dizendo, nossa, que pessoa iluminada. A Andréia Mosman, que história fantástica. A Magda Zanus, né, dizendo que tudo isso é muito lindo, que você realiza um trabalho muito bonito dentro da comunidade, dentro do cenáculo. E aqui começou o pessoal dizendo para o costelão, né? O Polaco, o Joel, todo mundo está querendo ir comer o costelão. A Vivi dizendo que reencontra seus milagres, né? A Fabi Kuhn, né, que já teve milagre de reencontro também, dizendo. O André Ritter está dizendo que é uma pessoa que traz muita luz, pessoa iluminada entre nós. A Martinha dizendo que tu é uma amiga para sempre, que tua perseverança é exemplo. A Marícia, né, nos dá a honra da presença hoje, dizendo que tu é maravilhosa, que faz acontecer por onde passa. E a Rose Lamar dizendo de novo a Lamar que o Cenáculo nos ensina a nunca desistir. Vera, 50 minutos de live passou, né? A tua história é uma história linda de perseverança e também uma história linda de superação das dificuldades, porque olha, dentro do Cenáculo a gente acaba convivendo com várias histórias incríveis e certamente tu tem, né, na tua batalha com o Edson, né, porque tu teve que estar ali firme junto com ele, claro, ele foi quem sofreu o acidente e viveu todo o drama, mas foi muito guerreira junto com ele, e teve que escutar muita coisa também, né, pela tua participação na comunidade, e são anos da vida que tu te dedicou para isso, para ele, né, muitos anos depois, muito tempo, e que certamente Deus também vai saber te recompensar grandiosamente por isso. Então, a tua história é uma história que também nos anima, nos incentiva e serve de estímulo para a gente. Então, parabéns, obrigado por participar da live. Não sei se tu quer chamar, e o Josué, o Edson, eles estão por perto, mas queria que tu encaminhasse a tua mensagem final aí para o nosso encerramento, porque senão a nossa live cai e depois a gente não consegue terminar ela. Assim, ô José, venham vindo. A minha mensagem final é justamente aquilo que o André colocou lá, né, no dizer dele. Eu queria, assim, dizer para todos, né, que a gente precisa ser sempre aquele que a gente é em todos os lugares que a gente está. Porque eu escuto muito, assim, ele tá lá no cenáculo, ele quer ser o santinho. Aí ele tá lá no emprego dele, daí ele é carrasco. Daí ele tá na comunidade, ele é assim. Então, eu quero deixar a mensagem, né, dizendo assim, sejam verdadeiros, sejam a mesma pessoa em todos os lugares que vocês estejam, que nós estejamos, né? Eu sempre digo para os meus desmandos na catequese, não adianta ser uma pessoa neste lugar desse jeito, no outro lugar de outro, a gente tem que ser igual sempre. E assim, ó, eu sugiro e deixo a mensagem e digo assim, para que a gente seja sempre pessoas de luz, sabe? Pessoas para frente, pessoas positivas. Tem pessoas que puxam para trás, que fazem mal para a gente. Então, assim, esse eu acho que não é o negativismo, né? Traz coisas negativas e o positivismo traz coisas positivas. Então,
muita luz, né? Muita coisa positiva. Eu acho que a gente tem que ter fé em Deus sempre, indiferente se a vida nos coloca dificuldades ou não. Então, assim, mesmo com as dificuldades, eu nunca abandonei a igreja, nunca culpei Deus por isso, mas, assim, com Ele eu busquei forças para a gente conseguir superar juntos e passar por essa fase, né? Então, eu acho que força e fé é, assim, a minha mensagem, né, para todos, e fazer tudo sempre da melhor forma possível. Não fazer as coisas de qualquer jeito. Qualquer coisa que a gente vai fazer, se eu estou em casa fazendo alguma coisa, fazer sempre do melhor jeito. Se eu estou na escola, fazer do melhor jeito. Se eu estou no cenáculo, fazer do melhor jeito. Fazer com que as pessoas nos vejam e digam, ai, que legal, ela chegou. Né? E não pelo contrário, quando a gente às vezes enxerga, ai, meu Deus, chegou fulano, eu vou fugir, vou sumir. Então, acho que a gente tem que deixar marcas, né? E sempre levar por esse lado, assim, de deixar coisas boas por onde a gente passa. Então, acho que isso hoje, nessa época, né, de pandemia, é muito importante, né? A gente pensar positivo para frente e tocar a vida, né? Porque ficar se lamentando não vai nos levar a nada. Sim. Vera, tá aí o Josué, ô gatão, e aí Edson. E aí, tudo bem? Dá um sorriso bonito para fazer uma selfie aí com a galera. Ai, que legal. Gente, que bom ver vocês aí, o nosso atleta, nosso boleiro e o nosso grande atleta do vôlei. Uma alegria ver vocês, saber que vocês estão bem. É 2 vezes campeão, né? Saber que vocês estão bem. Convidar todo mundo, pessoal, para quinta-feira. Hoje a gente está 28, 29 e 30 de abril, a gente estava iniciando há 20 anos o primeiro Cenáculo do Paraná. Então, quinta-feira, eu vou botar a musiquinha de novo da Veranice aqui. Vocês dão um coraçãozinho para ela. Quem quiser fazer mais algum comentário aí para ela, tá? Daqui a pouquinho já tenho que encerrar a live, porque chegou o final. Quinta-feira nos vemos domingo. Obrigado pela presença, Veranice. Beijo para ti. Edson, Josué, beijão para vocês. Tchau. Obrigado por nos darem a alegria de estar com a gente.